Esse cântico ficou conhecido na nossa juventude, no nosso grupo, como a música da ovelha. Alguma irmã aqui que está rindo bastante agora, a gente na quadra, com o nosso violão, nosso carrom, canta a música da ovelha. E aí a gente cantava essa canção que é o Ousado Amor. Ele deixa as 99 para ir atrás daquela uma. E eu sei que você já se sentiu assim, como aquela que Deus resgatou. Então, louve ao Senhor nessa hora, pelo seu grande amor que te resgatou um dia. E hoje você pode estar aqui para adorá-lo. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você foi alvo desse amor, amém? Você foi alvo desse amor, amém? Vamos adorá-lo. Nós fomos inimigos um dia, mas hoje estamos aqui. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Não há obstáculo que possa impedir o nosso Deus de encontrar o nosso coração todos os dias das nossas vidas. Mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós te adoramos, Pai, nessa manhã. Nós erguemos o nosso louvor a Ti, Senhor. Pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno da nossa adoração. E nós erguemos um louvor com o coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós, pela Tua entrega, Senhor, em nosso lugar. Por isso nós estamos aqui e podemos adorá-lo, Pai. Aceita a nossa adoração nessa manhã em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. A igreja pode assentar. Deus abençoe. Quando eu ouvi esse senhor que não sei o nome, mas vou saber daqui a pouco, agradecer a Deus porque Ele deu uma coberta, eu fiquei pensando que talvez hoje eu não precisaria pregar, porque é sobre isso. A gente pode não entender a adoração, mas quando a gente lê a Bíblia, a mais pura adoração sempre veio dos improváveis. Gentios, um cobrador de impostos, uma prostituta, um ladrão se convertendo na cruz. Talvez, irmãos, e é só talvez, não julgo ninguém, essa tenha sido a adoração mais profunda que se viu aqui essa manhã. Porque eu não me lembro a última vez que eu agradeci a Deus pelo meu cobertor. Eu não me lembro. E que a gente não deixe passar desapercebido lições como essa que o Senhor nos traz. Que nunca os nossos ouvidos estejam fechados para ouvir lições como essa. Que o nosso coração, as nossas antenas, os nossos radares estejam sempre ligados no que Deus quer nos dizer com situações como essa. E que a gente possa ser um pouco mais grato pelas pequenas coisas que Deus me dá. Eu não sei o que você sentiu quando ouviu essa frase, mas eu quase não consigo pregar essa manhã só em pensar quantas vezes esqueci de agradecer a Deus pelas coisas que pareciam tão pequenas para mim, mas que poderiam ser tão grandes para o outro. Então, lembrem-se disso. E não só para que isso ajude na sua adoração, não só para que você seja grato pelas coisas pequenas, mas também para que você esteja com o olhar atento às pessoas que estão à sua volta, que sofrem tanto. Às vezes a gente olha para alguém na rua e talvez o nosso coração deve nos fazer pensar que olha o que ele procurou, olha ele não lutou, ele não batalhou. A gente esquece que Deus nos deu saúde mental, mas não deu para todo mundo, ou nem todo mundo tem. A gente esquece que Deus nos deu força biológica, mas há pessoas que ao experimentar um golinho de pinga ou uma droga, elas dificilmente sairão desse vício. A gente esquece que Deus pode ter nos dado famílias fortes que nos estruturaram para não irmos nessa direção. A gente esquece que não há mérito nenhum na gente, que tudo que temos vem do Pai. E assim como Ele agradeceu essa manhã pela coberta que Ele tão abraçava ali, e que o abraçava, e talvez tenha sido o único abraço que Ele recebeu há muitos anos, eu queria te dar a oportunidade de agradecer. Eu não sei pelo quê, mas eu queria que você falasse com Deus agora e fizesse uma oração de agradecimento, usando o que aconteceu aqui essa manhã. Fique à vontade, eu vou dar alguns minutos para você orar.
Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui. E porque, assim como no Novo Testamento, o Senhor se revela de várias formas, aqui também o Senhor se revelou. Obrigado porque o Senhor usou várias parábolas. E aqui nós vimos uma parábola da vida real. E sempre que os ouvintes te ouviam contar parábolas, eles saíam tão reflexivos a respeito de si, a respeito do mundo. E que, Pai, essa manhã, essa parábola da vida real tenha falado aos nossos corações. Talvez muitos de nós tenhamos vindo aqui hoje apenas para refletir sobre isso. E se é isso, nós recebemos. Se é isso, nós refletimos. E se é isso, nós te agradecemos por essa oportunidade. O Senhor não fala com quem não quer te ouvir. Por isso estamos com os ouvidos atentos. E temos certeza de que o Senhor tem usado muitas coisas para falar aos nossos corações. Obrigado. Obrigado pelo mais simples que o Senhor tem nos dado. Que para nós possa parecer mais simples. Até as maravilhosas coisas. Nos perdoe quando reclamamos. Nos perdoe quando abrimos a boca para dizer e falar do que não temos. Quando há pessoas passando tantas lutas e dificuldades. Nos dá um coração agradecido. Nos dá um olhar de gratidão. Fala ao nosso coração essa manhã. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir para você abrir sua Bíblia, por favor, lá em Isaías 43. E vou tentar pregar. Hoje não é um dia muito simples para mim. Meu pai fez uma cirurgia muito grande, muito difícil. Nós estávamos muito felizes com a recuperação, mas ele não teve uma noite muito boa. Por isso eu queria pedir que vocês estejam orando. Quando falei com ele, por muitas vezes pensei, talvez eu não seja a pessoa para pregar hoje, mas a responsabilidade me traz aqui e a certeza de que Deus vai sustentar a minha vida e falar através da minha vida com você. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 43, nós vamos ler os versos 1 a 5 e depois o verso 18 e 19, que diz assim, Isaías 43, de 1 a 5, depois 18 a 19. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei e o... Desculpe, irmãos, desculpe. Pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajudarei você. Versos 18 e 19. Esqueçam o que foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Irmãos queridos, esse texto de Isaías é emblemático, importante para nós. Na verdade, o livro todo de Isaías reúne tradições proféticas, ideias de aproximadamente 400 anos. Você vê Isaías citando questões ao longo de um contexto de aproximadamente 4 séculos. E Isaías é uma grande reflexão, e pensando num grande período da história do povo de Deus. E ao longo desse período, o povo de Judá, o povo de Israel, experimentou dominação assíria, depois caldeia e depois persa.
experimentou o fim da monarquia, o exílio babilônico, as tentativas de restauração do período persa, e Isaías está profetizando com olhar em tudo isso. Ele não está apenas inserido no contexto em que vive, também isso a gente vai ver, mas ele está com um olhar amplo, olhando o todo. E neste momento em que Isaías está profetizando, o povo estava em cativeiro, eles tinham perdido tudo, eles estavam vivendo um dilema, porque haviam perdido tudo que achavam que iam manter para sempre. É engraçado como a gente é assim, a gente conquista as coisas e acha que vai mantê-las para sempre. A gente compra uma casa e diz, olha, agora vou deixar a herança para os meus filhos. Não se sabe, muito embora eu gostaria que fosse assim. E eles tinham perdido, mas não só isso, eles estavam doentes, tristes, desmotivados, cabisbaixos, por causa de tudo que estavam vivendo, e com a fé abalada, com a relação com Deus abalada, muito abalada. E eu fiquei pensando que por mais que nós sejamos abençoados, como vimos essa manhã, muitos irmãos têm passado grandes lutas. Eles não têm falado muito disso, mas têm passado. Ontem eu estava na porta da UTI para visitar o meu pai, encontro mais irmãos lá com seus familiares, uma irmã com seu pai internado, uma esposa com seu marido há 70 dias, amigos, irmãos nossos em Cristo. E eu fiquei pensando que viver tempos difíceis não é muito simples. E aí eu entendi ontem, mais do que nunca, que tinha que trazer para vocês essa mensagem de Isaías, porque a mensagem de Isaías fala da vinda do Senhor, fala da salvação dEle, fala do cuidado dEle, fala do socorro dEle, independente das circunstâncias. O texto realça e quer fazer com que o povo enxergue que Deus se moverá, que Deus irá transformar situações, que Deus não está com os braços encolhidos, que Deus não esqueceu o povo. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem de nós, em momentos de turbulência, não olhou para cima e falou assim: Deus, o Senhor ainda está aí? O Senhor me esqueceu por acaso? O Senhor está aí? O Senhor me esqueceu? Deus, o Senhor está respondendo a oração de todo mundo? Quando é que chega a minha vez? Alguém já perguntou isso para Deus? Quantos de nós já não vivemos isso? O Novo Testamento, ele é muito parecido com esse momento aqui de Isaías, porque Isaías está apresentando Deus como resposta, e o Novo Testamento apresenta Jesus como resposta. Isaías está apresentando Deus como alguém que irá cumprir uma missão de resgate do povo. O Novo Testamento apresenta Jesus vindo cumprir uma missão de resgate da humanidade. A ênfase dos dois, só que é um pouco diferente. Isaías está dizendo, olha, ao longo da história Deus está preparando o caminho, e no Novo Testamento Jesus diz, o caminho chegou, eu sou o caminho chegou. Mas há uma conexão muito interessante, e esse texto está tentando trazer consolo, ânimo e um olhar diferente para as pessoas, mesmo em tempo difícil. E qual era o primeiro plano do profeta, ou a primeira coisa que o profeta estava vendo acontecer imediatamente ali? Os judeus tinham passado muitas dificuldades e agora tinham a oportunidade de reconstruir o seu povo. Eu não sei se você entende o contexto aqui, mas Ciro está deixando o povo voltar para a sua terra natal e reconstruir-se como povo. E eles não estavam muito interessados nesse retorno. É muito interessante como nos acostumamos com as coisas que parecem boas muito rapidamente. Eu me lembro quando eu trabalhava com carro, a coisa que eu menos gostava de fazer era troca com troco. O que era isso? O cara saía de um carro 2022 porque precisava de dinheiro para um carro 2011 e levava um dinheirinho de volta. Irmãos, esse camarada me enchia a paciência por longos anos. Ninguém facilmente se acostuma. Sair de uma condição muito boa para uma condição ruim. Você se acostuma com isso? Já aconteceu com você? É fácil lidar com isso? Já visto as pessoas que perdem coisas
a gente percebe essa dificuldade. Eles não estavam interessados em retornar porque se sentiam integrados à Babilônia, na sociedade babilônica. Eles tinham entendido que Judá tinha virado um território difícil, com vizinhos hostis. Eles também tinham visto que a agricultura em Judá era muito ruim, não se colhia muita coisa. Eles tinham visto também que os persas não eram bobos, eles queriam que voltassem, queriam que plantassem, mas eles cobravam tributos, impostos altíssimos. Qualquer semelhança é mera coincidência. A gente não sabe muito o que é imposto altíssimo nesse país, né? Não sabe muito, desculpa a ironia. Impostos altíssimos, eu não quero ir para lá. Mas havia um grupo empenhado em reconstruir Judá e tentando fazer com que aquele povo tivesse esperança. E aí, irmãos, o texto, agora no texto em si mesmo, começa através do profeta, falar com aquele povo desse contexto tão difícil. E a primeira palavra que me chama a atenção está logo no versículo 1. Eu não sei se você conseguiu ver a parte B desse versículo. Ela está entre aspas, porque são palavras do Senhor. Diz assim: não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamarei pelo nome, você é meu. Em tempos muito difíceis, eu fico pensando, né? E às vezes acontece isso com os meus filhos, e eu fico tentando entender essa proporção. O que dizer para os meus filhos em tempos difíceis? O que Deus disse para aqueles filhos em tempos difíceis? E o que Deus diz hoje para vocês, filhos de Deus, em tempos difíceis? Não temas. Porque o temor, ele nos paralisa. Porque o medo nos faz ver fantasmas. Quem aqui, quando criança, eu sei que tem adulto que ainda faz isso, quando apaga a luz, sai correndo para o quarto para não andar no escuro. Quem já acha que viu fantasma na vida? O nome disso é medo. O medo cria fantasmas. Irmãos, amém. Quando eu era criança, Ele vai te levantar, meu irmão. Quando eu era criança, volte aqui comigo, irmãos. Quando eu era criança, alguém me contou uma história de um negócio chamado loira do banheiro. Alguém viveu isso aqui? Eu convenci minha mãe a comprar fralda para mim, para não ter que ir no banheiro da escola. Eu acreditei nessa história, irmãos. E o medo me fez ver. Eu vi a loira do banheiro. Eu vi. Mas foi o medo. Crianças e adolescentes, foi o medo, não existe. Mas eu vi. O que Deus está dizendo? Não temas. Não temas. O medo, em alguns aspectos, é uma proteção. Eu olho uma correnteza muito grande no mar e falo: hoje eu não vou nadar. De certa forma, em alguns aspectos, é uma proteção. Eu vejo o fogo, eu falo: não vou pôr a mão aí. Mas só que a nossa humanidade caída, a nossa humanidade destruída pelo pecado, usa o medo de forma equivocada, e ele nos paralisa de caminharmos em direções que deveríamos estar indo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não é para cutucar o marido nem a esposa na costela. Você conhece gente medrosa? Você fala um plano para ela, ela fala assim: não, isso não vai dar certo. E ela já vê um monte de fantasma que nem aconteceu. Tem o lado bom disso. Tem pessoas que te ajudam a enxergar o cenário melhor. Um cara como eu, que tem o pé no chão e a cabeça na lua, eu preciso de gente assim do meu lado. Alguém mais aqui é como eu? Tem o pé no chão e a cabeça na lua? Só eu mesmo, eu sabia que eu era esquisitinho, minha mãe falava. Mas, num contexto difícil, num contexto de dor e de luta, não deixe seu medo passar dos limites. Não deixe o seu medo criar fantasmas para você. Não deixe o seu medo irreal te paralisar. Porque quando o medo passa do limite, ele vira falta de... Começa com F, acaba com... Não dá para falar. Começa com F e acaba com E. O medo,
acima do limite, ele se torna falta de fé. Ele paralisa a gente, ele não deixa a gente caminhar. Ele não deixa a gente ir em direção, às vezes, de coisas melhores que Deus tem para a gente. E a primeira coisa que o profeta diz, e está entre aspas, palavras de Deus, para um contexto difícil, para momentos difíceis, vou falar bem alto, não temas! Deu para entender ou eu preciso falar mais alto? Não temas. Eu quero que você saia com a minha voz na tua cabeça aí. Pastor doido gritou. É para lembrar que eu gritei, mas é para lembrar o que eu disse. Não temas. Eu quero que esse grito ecoe no teu coração. Não temas. E é muito legal, porque o versículo anteriormente faz coisas muito interessantes. Ele diz: aquele que te criou, ó Jacó. Por que não temer? Aquele que te criou, ó Jacó. Ou seja, o Deus que conhece, o que te criou, que sabe quem você é, sabe a tua história, sabe o teu futuro. Pastor Wagner Vailate tem uma expressão, meu ex-pastor, lá de Boas Novas, que eu gosto muito. Sabe o teu futuro, que você não sabe o que vai acontecer? Deus já está lá. Você está indo encontrá-lo no teu futuro. Deus já está lá. E Ele te chama pelo nome. Ele diz, o profeta relembra, olha, Ele que te criou, Jacó. Jacó era o pai de toda aquela nação. Ele que te criou, Ele que te formou, Ele tem familiaridade com você, Ele te chama pelo nome, Ele conhece os teus caminhos, Ele conhece os teus pensamentos, conhece o teu coração, conhece o teu futuro. Agora, eu não sei se você é tão determinista em relação a Deus como eu. Mas eu entendo que o Deus que conhece o meu futuro já sabe o que vai acontecer e eu não consigo mudá-lo, irmãos. Se eu não consigo mudá-lo, porque me preocupo. Esse é o meu entendimento teológico. Você pode pensar diferente. E há correntes que pensam diferente. Eu acho que Deus conhece, sabe e está pronto. E as decisões que tomo são iluminadas por Ele para eu chegar lá. Por que temer? Se eu passar dificuldade, é isso aí, é para o meu crescimento. Se der errado, ora, vamos aprender com o erro. Um dos meus heróis na área de empreendedorismo, Tiago Arnese, ele conta com o maior orgulho que ele faliu a primeira empresa dele. O maior orgulho dele é ter falido a primeira empresa. Ele tem uma empresa hoje que vale 50 milhões. Ele não conta tanto dessa empresa de 50 milhões, ele conta mais da empresa que faliu. Não tema, porque as tuas derrotas e as tuas falências podem servir de combustível para você ser vitorioso. É isso que eu quero dizer. As lutas que você passa hoje podem ser aprendizados para que você acerte amanhã. Os erros cometidos, se bem elaborados, preste atenção no que estou dizendo, precisam ser bem elaborados, podem servir de grande crescimento. Vou fazer uma pergunta aqui bem rápida: quem aqui já aprendeu com o erro? Ok. Quem já aprendeu com o erro do outro? Eu prefiro aprender com o do outro. Não, estou brincando, irmãos. Aprender com o nosso dói demais, né? Mas a primeira palavra deste culto, dessa manhã é: não temas. Não temas, porque quem está dizendo isso? Quem te criou. Veja o texto, volta no versículo 1. Eu que te criei, eu que te formei. Quem te criou, quem sabe quem você é, quem conhece teu coração, quem conhece a tua história, está dizendo: não temas. Não temas. Quem está dizendo isso é aquele que é o seu dono. Ele te criou, Ele te formou e Ele é o seu Senhor. Mas Ele não só te criou e te formou. Se a gente olha para o Novo Testamento, Ele também te comprou. Criou, formou e comprou. Comprou pelo seu sangue precioso.
É muito legal quando a gente olha para o Novo Testamento e percebe isso. E aí, se você olha o profeta, eu não sei qual é o teu maior medo hoje, mas o profeta fala sobre os maiores medos da época. O versículo 2 fala sobre coisas que naquele contexto eram muito complicadas para eles entenderem. Como a gente aqui no Brasil não entende direito, mas o que é lidar com um furacão, o que é lidar com um maremoto, o profeta coloca no contexto de não temer os elementos da natureza no versículo 2, você viu aí? O que ele fala dos elementos da natureza? Leia na sua Bíblia aí o versículo 2, ele fala sobre 3 coisas, ele fala sobre água, rio e fogo. Não temas, porque aquilo que você conhece de mais perigoso, o profeta está falando do que ele conhecia de mais perigoso. Deixa eu fazer uma pergunta: o que você conhece de mais perigoso nos dias de hoje? Você colocaria nesse texto se fosse no teu contexto? O que você conhece de mais perigoso nos dias de hoje? O que você conhece de mais perigoso? Deus domina. Entende isso? Deus domina sobre aquilo que te traz medo. Deus é Senhor do que te faz ter medo. Deus comanda quem te põe medo, inclusive o diabo. Inclusive o diabo. Dizia um teólogo muito importante que o diabo é diabo de Deus, está submetido ao poder de Deus. Por isso que ele faz um diálogo com Deus para poder tocar em Jó. Quem lembra desse texto? Capítulo 1 de Jó. O diabo faz um diálogo com Deus, porque inclusive ele só nos toca se for permissão de Deus. Entende o que eu estou dizendo? É difícil entender isso, mas é isso. O que te põe medo está submetido à mão poderosa de Deus. E aí versículo 3, por que não ter medo? Versículo 3 esclarece mais ainda, por que não ter medo? O que você tem que dizer para os teus medos? Eu tenho um Deus, pois eu sou o teu Deus, o versículo 3. Não ter medo porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, nós não caminhamos sozinhos. Você não enfrenta nada sozinho. Por isso, você tem subsídio para dizer para os seus problemas, para os seus medos, para as suas dores, para as suas lutas: eu tenho um Deus. Tinha uma frase de caminhão, bem antiga. Essa frase realmente é muito bonita e eu acho que não muito entendida. Não diga para a vida que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. É mais ou menos isso a frase. Parece que às vezes a gente esquece de encarar os nossos medos e dizer para eles o seguinte: eu tenho Deus, eu confio em Deus, eu ando com Deus, eu acredito em Deus, eu estou coberto por Deus, eu sou protegido por Deus, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. O que é qualquer coisa perto de Deus? Tempos atrás eu vi uma figurinha nas redes sociais que mexeu muito com o meu coração. Era uma ovelha assustada vendo um lobo na frente dela. Um lobo babando que iria pegá-la, ela assustada. Mas atrás da ovelha tinha um leão. E o leão é o símbolo do leão da tribo de Judá. Às vezes você está vendo o lobo, mas não está vendo o leão. Não está vendo o teu Deus. Não está percebendo o teu Deus, que cuida de você, que anda contigo, e que você não é um número para Ele. Acho que quase todo lugar que a gente vai, hoje o pessoal pede nosso CPF e o nosso RG, Daqui a pouco eu vou andar com um papelzinho, entregar já. CPF, tudo que você vai, para Deus você não é um CPF. Ele conhece você em toda a sua história, todos os seus pensamentos, todas as suas dores, todas as suas tristezas, todas as suas vitórias. Ele te conhece.
E por que, meus irmãos, a gente não precisa ter medo? Quem pode ler o verso 4 comigo? Olha que lindo, vamos lembrar aqui o que o verso 4 diz. Nós lemos no começo, mas vamos esmiuçá-lo. Alguém pode projetar para mim aí, por favor? Visto que você é precioso e honrado. Lembre disso. Há 3 palavras muito fortes aí. Você é precioso, honrado e eu Quem está dizendo isso? Através do profeta. Eu acho engraçado porque muitas pessoas dariam a vida para ouvir um eu te amo, uma declaração de amor de alguém. Eu me lembro da minha avó materna que ela dizia: eu não sei falar de amor. A minha mãe nunca me disse que me amava. A minha mãe nunca me deu um abraço. A gente abraçava ela, ela empurrava a gente. Minha avó materna. Alguém teve essa experiência com alguém da família? Lembra disso, Mara, da nossa avó? Sai. Ela não sabia. E aí os filhos da minha avó, muitos deles cresceram sem receber esse abraço. E não sei se muitos deles sabem dar esse abraço, ou souberam dar esse abraço, porque faltou. Há muitas pessoas que faltaram abraço, faltaram amor, faltou carinho para essas pessoas. Mas eu li esse texto e eu comecei a chorar. Eu fiquei uns 20 minutos ali na minha sala, sem preparar sermão, chorando, lendo isso. Você é precioso, você é honrado e eu te amo, da boca de Deus. Você pode imaginar o que é isso? É uma declaração de amor da boca de Deus. Quando li, eu chorei e fiz uma oração que eu só sabia dizer uma frase: eu também te amo, Deus. Eu só fiz uma oração que só dizia essa frase por mim: eu também te amo, Deus. E talvez você tenha vindo aqui essa manhã para relembrar disso. Você é precioso, Deus te coloca em honra, Ele te honra, por isso você é honrado e Ele te ama. Você é precioso, é honrado e Ele te ama. Por isso, para que ter medo? Que palavras lindas da boca de Deus, através do profeta. Eu só consegui lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. É mais complexo entender o mundo, né? Mas aí eu coloquei meu nome. Deus amou o Alípio de tal maneira que deu seu Filho único, para que ele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Eu queria que você vencesse o seu medo, porque Deus, essa manhã, nos lembra, através do profeta Isaías, que nós somos preciosos, Ele nos honra, por isso somos honrados, e Ele nos ama. Deixa eu fazer uma pergunta. Você consegue tentar entender o tamanho desse amor? Consegue tentar entender? Eu fiquei pensando certa vez, como Jesus fez um grande esforço, acho que essa não é a melhor palavra, mas não entenda como teologia, que é só uma expressão humana, como Jesus fez um grande esforço para que entendêssemos Deus. E aí ele começa, por exemplo, o ministério dele, ele põe 12 pessoas para andar com ele, entre eles, um ladrão traidor chamado Judas. É claro que Judas tinha o papel de trair, mas a traição poderia acontecer com quem não andava junto. Poderia ser qualquer outro. Mas por que Jesus anda com um ladrão traidor? Para mostrar o amor dele. Por que Jesus manda perdoar 70 vezes 7? Porque o coração de Deus é capaz de perdoar dessa forma. Por que Jesus diz para nós caminharmos a segunda milha, virar outra face quando apanharmos? Porque esse é o amor de Deus. O amor que Ele gostaria que nós tivéssemos. Mas eu estou falando do amor de Deus hoje, não do nosso. Por isso, lembre, não temas,
porque você é precioso. Deus te honrou, por isso você é honrado. E Ele te ama. E eu termino nessa manhã e faço a segunda parte semana que vem, dizendo o seguinte: você não está sozinho. Vamos ler o versículo 5 com muita atenção. Não tenha medo, mais uma vez, ele repete: pois eu estou com você, do Oriente trarei seu filho, e do Ocidente ajuntarei você. Sabe, eu fiquei pensando em quantas promessas nesse sentido não foram cumpridas. Filhos que abandonaram pais, pais que abandonaram filhos, maridos que abandonaram esposas, amigos que deixaram amigos em momentos difíceis. Nem todo mundo é capaz de cumprir o eu estarei contigo. Como diz a juventude hoje, estamos juntos. Mas nem sempre, esses que dizem estamos juntos, nem sempre conseguem cumprir essa promessa. A nossa relação com esse tema é um tanto quanto difícil, porque muitas vezes vemos pessoas, ou tivemos pessoas em nossas vidas que não cumpriram. Muitas pessoas fizeram no altar solenemente uma promessa: eu vou te amar até o fim, eu não te abandono, eu estou contigo, fica tranquilo, é na saúde e na... Mas aí quando faltou a saúde, ou quando faltou o dinheiro, ou quando precisou perdoar, ficou difícil. Mas sabe, não precisamos temer, porque esse que diz aqui para a gente, através da boca do profeta, você não está sozinho, ele cumpre suas promessas independente da gente, independente de quem somos, independente do que somos capazes de entregar, independente das nossas possibilidades. A gente pode até tentar soltar a mão de Deus, mas Ele não solta a nossa, viu, Ivan? Escuta o que eu estou te dizendo. Você veio essa manhã aqui para ouvir isso. A gente pode até tentar soltar a mão dele, mas Ele não solta a nossa. E sabe por quê? Porque Ele tem um amor que a gente não entende. Ele tem um jeito de amar que não cabe na nossa humanidade. Ele tem um jeito de caminhar com a gente que não cabe na nossa cabeça. Como assim? Ele diz para os religiosos da época que as prostitutas e cobradores de impostos estavam mais perto de Deus do que os religiosos. Como assim? Talvez porque nelas tinha um verdadeiro arrependimento. E o religioso é mais duro de se arrepender. Então, eu termino dizendo para vocês não temerem. As lutas têm acontecido. Os pedidos de oração nos últimos tempos têm aumentado demais, inclusive em todas as igrejas, inclusive aqui. Mas não temas, porque através do profeta a gente lê esse versículo que eu vou ler mais uma vez para ficar no teu coração. Não tema, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Os filhos estavam longe. Deus ia resolver essa situação. Por isso, não temas. Eu não sei o que te aflige. Eu não sei qual é a tua dor. Mas eu sei que Deus é especialista em caminhar com a gente. Em todos os momentos, em todos os lugares. Ele não fala assim: olha, agora a situação está difícil, você se vira sozinho. Ele não nos deixa soltos no meio da angústia. Às vezes é a gente que não consegue vê-lo, mas Ele está com a gente. Por isso, eu queria que você conseguisse, essa manhã, lutar contra os teus sentimentos, contra as dores, contra as situações. Meu pai está lá na UTI. Não teve uma noite boa.
Mas eu estou aqui, confiante. Eu sei em quem creio. Eu sei quem está cuidando do meu Pai. Então, eu quero que você também tenha paz. Que você enfrente as tuas dores, cheio de confiança e fé em Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça? Eu vou pedir para o pastor Éder vir aqui orar pelas nossas vidas. E vou pedir para você que quiser, que precisa entregar alguma coisa para o Senhor, precisa vencer alguma coisa, que Deus falou com você nessa manhã, saia do seu lugar e vem aqui à frente. O pastor Éder vai orar pelas nossas vidas, pelos nossos medos, pelas nossas dores. Saia do seu lugar se você quiser e coloque-se aqui diante de Deus. E o Deus poderoso estará aqui ouvindo a sua oração. Coloque diante dele as tuas dores, as tuas angústias, as tuas dificuldades, os teus medos. Ei, irmãos, que palavra curadora para os nossos corações, né? Ninguém aqui é melhor do que ninguém, a palavra é sobre todos. E rapidamente, o ano passado para mim foi um ano difícil, sabático, porque eu me afastei por uma enfermidade do ministério. Eu cheguei para a igreja e falei assim, olha, eu não tenho condições de pastoreá-los. Eu estou entregando o ministério. Deus encaminhará um outro pastor. E graças a Deus a igreja entendeu isso e lá eu deixei as portas abertas. Por isso nesse tempo construímos tendas, vendendo os queijos e viajando, porque foi curador. Eu nunca imaginava, e às vezes nós pastores temos medo de falar isso, mas eu entrei em depressão profunda. E Deus usou a minha filha, uma professora de inglês que ficou em Passos, falando assim, pai, eu recebi uma palavra nessa manhã, eu queria ministrar no seu coração. E quando a Alipe me chamou, eu falei, Deus, se o Senhor me chama lá, eu quero compartilhar rapidamente. Pai, o Senhor consegue voltar lá atrás, no passado, nos gatilhos que foram acionados, de alguma forma te levou a estar assim? Eu falei, não. Deus está lá, pai? Está. Então, pai, o Senhor me ensinou que Ele é atemporal. Ele está lá. Quem vive no passado se torna depressivo. Então esqueça. Viva novas coisas. É o que Isaías está mostrando para o povo de Deus. E ela disse assim, pai, o senhor pode de alguma forma saber o que vai acontecer amanhã? Eu falei, não, o senhor vai estar vivo amanhã, o senhor tem certeza? Não. Deus está lá? Está, filha. Então, Deus está lá, pai. Então não fique ansioso com amanhã. Se Ele dá de comer aos passarinhos, Ele não dará a nós? E aí eu já comecei a chorar. Falei, pai, mas tem algo a mais que eu recebi de Deus nessa manhã. Nós estamos aqui presente, no tempo presente. Deus está aqui, pai? Está, pai. Ele se faz presente em todos os momentos, quer nas alegrias, nos sorrisos, nas lágrimas, nas lutas, nos labores, na enfermidade, na cura. E eu creio que se vivermos esse presente, se o Senhor entender isso, Ele vai curar. E foi o que Deus fez. Ele me curou. Então eu não sei o que você passa. E para encerrar, eu não tenho vergonha de falar isso. Um dia eu dormi debaixo de carro, na rua, procurando um cobertor e não encontrei. Dormia debaixo dos carros que paravam na rua, porque o motor estava quente, estava muito magro, porque eu havia perdido tudo, eu dormia com o peito para cima para esquentar, depois eu virava de costas para esquentar as costas. Isso não aqui, lá em Belo Horizonte, no tempo passado. Deus me resgatou, não deu só um cobertor, mas Ele me cobriu com o sangue dEle e me transformou. Então há algo impossível para Ele. E é tão legal esse momento, poder estar de pé. Talvez você que esteja sentado, se lembre aí talvez de alguém que você de alguma forma vai representá-lo e orar por ele. Ou até mesmo sentado, faça isso. Por alguém que precisa agora de uma intercessão, de intercessores para estarem na brecha, em favor uns dos outros. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, não só pelo cobertor que nos aqueceu nessa noite, mas principalmente pela vida de Cristo Jesus, que veio, se entregou na cruz, morreu por nós, nos salvou, nos transformou, nos curou.
E cantamos: que impressionante amor, porque o Senhor com cada um de nós deixou as 99 e veio nos encontrar. Histórias diferentes, pessoas diferentes, localidades diferentes, quer pessoas em Minas, aqui em São Paulo, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, nos 4 cantos desse país. O Senhor nos encontrou porque o Senhor está em todos os lugares. Obrigado por sua onipotência, onipresença, onisciência. Obrigado porque antes de estarmos aqui orando, pregando, recebendo a palavra nos nossos corações, o Senhor já sabia, diante do Senhor, esse culto já estava diante do Senhor. E o nosso coração já estava derramado. E nós já, de alguma forma, cantando aqui, coroamos o Senhor em nossos corações, porque muitas vezes nós falamos no seu nome, falamos para outros dos seus nomes, e o Senhor ainda não é coroado em nossos corações. Mas seja coroado em nossos corações, e de dentro para fora, que viemos te pedir aqui, de joelhos, prostrados ou sentados, mas principalmente com o coração em lágrimas, porque as lágrimas dos nossos olhos, Pai, uns aos outros nós podemos ver, mas aquelas que brotam do nosso coração, só o Senhor sabe. Então enxuga essas lágrimas. O Senhor é poderoso para enxugar no último dia, como o Senhor disse, mas hoje ainda o Senhor enxuga. O Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento, mesmo que alguém que amamos esteja no leito de morte, ou na UTI, ou acamado, o Senhor é capaz de visitá-lo lá agora e fazê-lo levantar. Mas se o Senhor não fizer, Senhor, o Senhor continua sendo Deus. Dá paz ao nosso coração. Deus, mexe conosco, abala a nossa estrutura, nos faça voltar à sua verdade, a verdade da sua palavra, que nos leva a crer, mesmo que seja menor do que um grão de mostarda, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque temos a certeza que ao orarmos nessa manhã, ao nos prostrarmos diante do Senhor, ao adorarmos o seu nome, o Senhor está com seus ouvidos atentos a nos ouvir. Ouça-nos, Senhor, ouça o clamor do seu povo, muda a nossa história, muda a história daqueles que estamos aqui representando de alguma forma e clamando, os enfermos, os perdidos de Santos, da Baixada, de São Paulo, do Brasil, do mundo. Leva-nos a mostrar a eles o caminho, a verdade, a vida, assim como entendemos aqui que tu és o caminho anunciado por Isaías. Aqueles, ó Deus, que de alguma forma estão desviados, levanta-os, Senhor, incomoda o coração, para que eles entendam que não há outro lugar melhor para se estar do que na sua presença. Onde nós estivermos, o Senhor está conosco, o Senhor segura a nossa mão. Deus, nos perdoe porque muitas vezes largamos a sua mão, fazemos as nossas escolhas, damos com a cara nos muros da vida, mas nós agora nessa manhã voltamos, Senhor, arrependidos, nos prostramos aos teus pés, cantamos isso, e que seja real no meu coração, na minha vida, na vida de cada um aqui, Senhor. Te agradecemos pela igreja do Senhor, te agradecemos porque essa igreja aqui plantada, quantas pessoas foram transformadas e hoje estão anunciando a sua verdade, não só aqui, mas nos 4 cantos dessa terra. Sustenta, Deus, os meus irmãos aqui, sustenta o pastor Alípio aqui, que seja um tempo novo, uma nova história, um novo tempo, mas o mesmo Deus, desde o início de tudo aqui. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por esse privilégio nessa manhã, antes de tudo e de todos, buscar ao Senhor e poder te encontrar, assim como o próprio Isaías fala. Devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocar o seu nome enquanto o Senhor está perto. Por isso terminamos essa oração falando assim como esse texto de Isaías 55, nós queremos deixar o nosso caminho mau e nos converter ao nosso Deus, que se compadece de nós. Essa é a nossa oração, Senhor, segundo a tua palavra. Faça essa verdade valer em nossas vidas, nos ajude a crer e a caminhar em novidade de vida. Oramos em nome de Jesus, amém. Você pode voltar para o seu lugar. Vamos cantar esse último cântico. Depois eu faço a última oração para nós encerrarmos esse encontro. O Vanderlei
tomou um cafezinho, foi embora. Orem pela vida dele, viu, irmãos? Ele deixou um envelope aqui, eu vou pedir para o Marcelo ver se ele deixou alguma coisa nesse envelope. Se ele deixou, meu Deus, aí meu coração não vai aguentar. Vamos cantar com alegria. Eu peço para a igreja se colocar de pé, para a gente cantar essa última música. E às vezes o medo não consegue nos deixar ver as grandes coisas que Deus fez para a gente. Então, se você acredita nisso, por favor, cante com a gente essa música. Grandes coisas estão por vir. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui.
duas coisas antes de orar. Essa foi a canção que cantaram aqui quando cheguei. E essa semana, já aí há 2 anos, cheguei aqui, né? Facebook lembrou a gente. E é uma alegria estar pastoreando os irmãos e essa igreja. E segunda coisa, toda vez que eu canto essa música, eu canto que grandes coisas vão acontecer nesse lugar. É dentro da gente que precisam acontecer grandes coisas. É ali que o Espírito muda. O lugar é aqui dentro. Então comece esse ano deixando as grandes coisas acontecerem dentro de você, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e você tenha uma semana de paz. Quero orar, dar a bênção e agradecer a cada um que esteve aqui essa manhã. Obrigado pela sua linda oração, pastor Éder. Se o pastor já quiser, saindo lá, não esqueçam de comprar o queijo doce mineiro, né? Uma bênção poder fazer parte do ministério do pastor Éder. Pastor Éder é um homem de Deus. Muito difícil os pastores terem coragem de assumir as suas lutas e dores, e principalmente por si só deixarem seu ministério, entenderem que é tempo de parar. Os pastores geralmente eles não têm o que fazer em outra profissão, porque entregaram toda a sua vida e vocação a Deus. E o pastor Éder deu esse passo de fé para o coração dele, então precisamos honrar o pastor, tá bom? Quero orar com você, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer por cada um que serviu essa manhã. A internet nos deixou transmitir, só Deus sabe por quê, mas os irmãos vão receber esse culto aí durante a semana que está gravado, tá bom? Obrigado por servirem também, irmãos, multimídia, pessoal da segurança, departamento infantil. Quando forem buscar os seus filhos lá, lembrem de agradecer as pessoas que estão servindo. Elas são bênção na nossa vida. Elas estão entregando seus dons e talentos e parte do tempo delas para servir a gente, tá bom? Vamos orar? Mais uma vez te agradecemos, Senhor, por mais um domingo e pela Tua palavra encontrando os nossos corações. Obrigado porque o Senhor falou através de cânticos, através de orações, de direção, através da Tua palavra. E agora te peço, Pai, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, e a consolação do Consolador Espírito Santo, esteja com todos os Teus filhos, do Oriente ao Ocidente, como lemos hoje, espalhados por todos os lugares, e conosco aqui também. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. É como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes